Estrelas. Elas são enormes, quentes e estão em toda parte. As estrelas dominam o universo. Nosso destino está ligado ao destino das estrelas. Nascendo com violência, morrendo em explosões épicas, elas enchem o universo com poeira estelar, a matéria-prima da vida. Cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. São as estrelas que fazem o nosso universo funcionar. Toda a vida começa aqui. O céu noturno é repleto de estrelas. Numa noite clara, se der sorte, você vai ver umas 3.000 estrelas, mas isso é só a ponta de um enorme iceberg cósmico. Só na nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. E há mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Todas as estrelas são poderosas, criando a matéria básica de tudo que existe no universo. Inclusive nós. A maioria está tão distante que não sabemos quase nada sobre elas. Mas há uma estrela que está bem perto. E virtualmente tudo que sabemos sobre as estrelas, aprendemos com esse vizinho. A luz solar que nos ilumina e nos aquece todos os dias não é nada senão luz estelar, porque o nosso Sol não é nada senão uma estrela, como todas as outras. Mesmo visto da Terra, o Sol é tão poderoso que sua luz é capaz de nos cegar. Ele é uma bola de gás superaquecido que ilumina o nosso sistema solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos e que domina toda a vida sobre a Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, o que significa que, na verdade, ele é imenso. Caberia 1 milhão de terras dentro do Sol. Ele tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. E mesmo assim, o nosso Sol é minúsculo se comparado às estrelas realmente grandes do universo. Eta Carinae, mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Betelgeuse, 300 vezes maior do que Eta Carinae. Se ele fosse o nosso Sol, encostaria em Júpiter. E ainda existe este monstro, VY Canis Majoris, a maior estrela já descoberta, 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Estrelas emitem luzes de cores diferentes, que vão do vermelho ao amarelo e ao azul. Algumas vivem sozinhas. Outras vivem em pares, orbitando uma a outra. E juntando-se em galáxias gigantescas, verdadeiras cidades compostas de bilhões de estrelas. Cada estrela é única, mas todas elas começam a vida da mesma forma, como nuvens de poeira e gás chamadas de nebulosas. Com bilhões de quilômetros de extensão, elas flutuam pelo espaço, tomando formas espetaculares. A nebulosa da chama. A nebulosa da cabeça do cavalo. A nebulosa de Órion.
Cada nebulosa é uma maternidade, onde milhões de novas estrelas nascem. Mas esse nascimento não pode ser visto. As partes mais cruciais de uma nebulosa não são os belos gases brilhantes que nós vemos, mas as partes escuras. As partes escuras têm áreas de gás e poeira que é onde o mais importante acontece em termos da formação de estrelas. As nuvens de poeira são tão grossas que os telescópios normais não conseguem enxergar lá dentro. Não há nada mais importante para nós do que as estrelas. Mas durante muito tempo a formação delas permaneceu um mistério. Nós não conseguimos observá-las. Imagine, não conseguíamos ver os primeiros momentos de uma estrela. Até 2004, quando a NASA lançou o telescópio espacial Spitzer. E ele é lançado para desvendar segredos sobre a evolução do nosso universo. O Spitzer é um telescópio infravermelho. Ele só enxerga calor. O calor atravessa a grossa poeira das nebulosas, permitindo ao Spitzer ver novas estrelas nascendo em seu interior. Estas imagens incríveis captam os primeiros momentos da vida de uma estrela, quando bolsas de gás hidrogênio começam a se aquecer. Até as pequenas partículas de gás e poeira começam a brilhar. Áreas que estavam totalmente escuras agora ficam luminosas. Nós conseguimos ver os primeiros momentos da formação das estrelas. Para que uma estrela se forme, basta haver hidrogênio, gravidade e tempo. A gravidade joga a poeira e o gás num redemoinho gigantesco. A gravidade une a matéria. E quando você aglutina a matéria e comprime coisas em espaços menores, elas necessariamente se aquecem. É uma lei da química. Se comprimir uma coisa, a temperatura sobe. Durante centenas de milhares de anos, a nuvem vai ficando mais densa e forma um disco giratório imenso, maior do que todo o nosso sistema solar. Em seu núcleo, a gravidade comprime o gás, formando uma bola super quente e super densa. A pressão aumenta até que enormes jatos de gás explodem de seu centro. Isso nos mostra como o processo de formação de uma estrela é violento. Esses jatos têm muitos anos-luz de comprimento. Algo literalmente acelera o material bem depressa, por distâncias inimagináveis. A gravidade mantém a pressão, comprimindo partículas de gás e poeira que se chocam umas com as outras, gerando cada vez mais calor. Nos próximos 500 mil anos, a jovem estrela ficará menor, mais brilhante e mais quente. A temperatura em seu núcleo poderá chegar a 15 milhões de graus. Quando a temperatura atinge este valor inimaginável, os átomos de gás começam a se fundir, gerando uma quantidade imensa de energia. E dessa forma, nasce uma estrela. Ela brilhará durante milhões, talvez bilhões ou até mesmo trilhões de anos. Estrelas produzem quantidades gigantescas de calor e luz durante bilhões de anos.
Mas isso exige combustível em grande quantidade. Até o começo do século XX, ninguém fazia ideia do que era esse combustível. A grande questão da física na virada do século passado era o que gerava a energia das estrelas. Bastava olhar para o alto e ver que havia uma falha gigantesca no nosso conhecimento. Para desvendar o segredo das estrelas, nós precisávamos de um novo motor, de uma fonte fabulosa de energia capaz de suprir uma estrela durante bilhões de anos. E foi preciso um gênio para descobri-lo. Albert Einstein. Suas teorias provaram que as estrelas eram capazes de utilizar a energia dentro dos átomos. O segredo das estrelas está na equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado. De certa forma, a matéria que compõe o nosso corpo é energia concentrada, energia condensada, energia que se condensou dentro dos átomos que formam o nosso universo. Einstein mostrou que era possível liberar essa energia comprimindo os átomos. Isso se chama fusão, a mesma força que dá energia às estrelas. É incrível perceber que a física das minúsculas partículas subatômicas é a mesma física que determina a estrutura e a natureza das estrelas. A partir das teorias de Einstein, nós aprendemos como liberar a energia dentro de um átomo. Agora, a ciência tenta simular a fonte de energia de uma estrela para controlar a força da fusão em laboratório. Dentro desse laboratório nos arredores de Oxford, na Inglaterra, há uma máquina de 40 toneladas. Todos os dias, Andy Kirk e sua equipe a transformam numa estrela, aqui na Terra. Esta máquina se chama tokamak. Ela é, na verdade, um enorme frasco magnético. Uma caixa contendo um plasma muito quente. Nós conseguimos recriar as condições dentro de uma estrela. Dentro do tokamak, átomos de hidrogênio se repelem naturalmente. Para comprimir átomos de hidrogênio, o tokamak os aquece a mais de 160 milhões de graus. A essa temperatura, os átomos de hidrogênio se movem com tanta rapidez que acabam colidindo uns com os outros. Se você os aquece, calor é movimento. E o movimento das partículas aquecidas é o suficiente para vencer a força de repulsão. Atenção, todo o pessoal. Preparar para sair da área da máquina tokamak. Quando tudo dá certo, o resultado é a usina de energia mais poderosa do universo, a fusão nuclear. Viajando a 1.600 km por segundo, os átomos de hidrogênio colidem e se fundem, criando um novo elemento, o hélio, e uma pequena quantidade de energia pura. O gás hidrogênio pesa um pouquinho mais do que o hélio. Você perde massa ao aquecê-lo. Essa massa que você perde, a massa que está faltando, transforma-se em energia. O tokamak só consegue manter a fusão durante uma fração de segundo. Mas dentro de uma estrela de verdade, a fusão continua durante bilhões de anos. O motivo é simples: o tamanho.
O motor de uma estrela é a gravidade. Por isso as estrelas são grandes, estrelas são imensas. É necessário essa quantidade de gravidade para comprimir a estrela e criar essa quantidade fabulosa de calor suficiente para gerar a fusão nuclear. Esse é o segredo das estrelas. É por isso que as estrelas brilham. A fusão no núcleo de uma estrela gera uma força de explosão de 1 bilhão de bombas nucleares por segundo. Uma estrela é uma bomba de hidrogênio gigantesca. Então por que ela simplesmente não explode? Porque a gravidade comprime as camadas externas da estrela. A gravidade e a fusão entram numa batalha épica. Há essa tensão constante entre a gravidade que quer esmagar a estrela e comprimi-la e a energia liberada pelo processo de fusão que quer explodir a estrela. E essa tensão, esse equilíbrio de forças, cria uma estrela. Esse choque de forças dura toda a vida de uma estrela. Duas forças da natureza num empate dinâmico. Conforme a batalha se desenrola, a estrela emite luz e calor, mas também emite uma coisa bem mais destrutiva. Cada raio de luz solar faz uma jornada épica. A luz viaja a 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Um raio de luz circunda a Terra 7 vezes em 1 segundo. Nada no universo se locomove mais rápido. Porém, a maioria das estrelas está tão longe que a sua luz leva centenas, milhares, milhões, até bilhões de anos para chegar até nós. Portanto, ao apontar para os confins do universo, o telescópio espacial Hubble vê uma luz que está viajando há bilhões de anos. A luz que vemos hoje, de Eta Carinae, foi emitida pela estrela quando os nossos ancestrais começaram a cultivar o solo, 8.000 anos atrás. A luz de Betelgeuse viaja desde que Colombo descobriu a América, há 500 anos. Até a luz do nosso próprio Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Mas mesmo antes da luz começar sua jornada pelo espaço, ela já estava viajando há milhares de anos. Quando o Sol transforma hidrogênio em hélio em seu núcleo, ele cria um fóton de luz, uma partícula de luz. Esse novo raio de luz tem um longo caminho a percorrer só para chegar à superfície da estrela. Tem uma estrela inteira no caminho. Então, quando o fóton é criado, ele não vai muito longe, porque ele imediatamente colide com outro átomo, com outro próton, com outro nêutron, alguma coisa. Ele é absorvido e depois jogado em outra direção. Então, ele se move aleatoriamente dentro do Sol. Mas ele precisa encontrar a saída. Para os fótons, é uma viagem acidentada, chocando-se bilhões de vezes com átomos de gás na luta para conseguir escapar do interior da estrela. O curioso nesse processo todo é que o fóton leva milhares e milhares de anos para ir do núcleo do Sol até a superfície. Aí, quando ele chega à superfície, é uma viagem de apenas 8 minutos de lá até aqui. Os fótons são a fonte de luz e calor, mas também podem causar algo muito mais destrutivo: o vento solar. Quando chegam à superfície, os fótons aquecem as camadas externas do Sol, deixando-as agitadas, criando uma severa turbulência e intensas ondas de choque. É tão violento que nós conseguimos até ouvir. Captado pelo satélite orbital SOHO, este é o som do Sol. Os gases em alta velocidade também geram poderosos campos magnéticos.
Conforme a estrela gira, os campos se chocam e arrebentam na superfície. Círculos magnéticos gigantescos são lançados ao espaço. Alguns são tão grandes que a Terra poderia passar pelo meio deles, com milhares de quilômetros de folga. Eles são espetaculares e mortíferos, jogando uma torrente de partículas elétricas no espaço. Este é o vento solar. Ele pode danificar naves e satélites e até colocar a vida de astronautas em perigo. Para descobrir como os círculos magnéticos provocam o vento solar, uma equipe do Instituto de Tecnologia da Califórnia recriou a superfície de uma estrela, bem aqui na Terra. É muito interessante poder criar em laboratório a mesma física que acontece na superfície solar. Nós não podemos ir lá, não podemos enviar sondas, mas podemos tentar estudar o que acontece por lá. Uma câmara de vácuo simula o vácuo do espaço. Uma enorme corrente elétrica produz alguns loops magnéticos artificiais. A diferença entre os loops de plasma que fazemos no laboratório e os da superfície solar é o tamanho. Os do laboratório são deste tamanho e os que estão na superfície do Sol podem ser muito maiores do que a Terra. A experiência revela que quando os loops magnéticos colidem no laboratório, eles geram uma grande explosão de energia. Quando loops gigantes colidem na superfície de uma estrela, a energia liberada aumenta a temperatura, que pode ir de 5.000 a 5 milhões de graus. Esse calor extremo gera o vento solar, enviando milhões de toneladas de partículas em direção ao espaço. Quanto maior a estrela, mais mortífero é o vento. Se nós orbitássemos uma estrela como Eta Carinae a mesma distância, seria um inferno na Terra, literalmente. A energia que chegaria ao nosso planeta destruiria nossa atmosfera, ferveria os oceanos, derreteria a superfície. Entender como as estrelas funcionam pode nos ajudar na prevenção de suas forças destrutivas. Mas quando uma estrela morre, não há mais nada que se possa fazer. Em seus momentos finais, ela aniquila tudo que está ao seu redor. Desde o momento em que nasce, toda estrela está destinada a morrer. O seu combustível vai acabar. Então, a gravidade vencerá a batalha contra a fusão, gerando uma cadeia de acontecimentos que destruirá a estrela. O nosso Sol não é exceção. A cada segundo, ele queima 600 toneladas de hidrogênio em seu núcleo. Nessa velocidade, o hidrogênio vai acabar daqui a uns 5 bilhões de anos. Conforme o hidrogênio é usado, ele torna a fusão mais lenta no núcleo da estrela. Isso dá uma vantagem à gravidade. Com menos fusão empurrando para fora, a gravidade força a estrela a implodir. Mas a fusão reage, aquecendo as camadas externas da estrela. Quando se aquece um gás, ele se expande. Então o Sol, na verdade, se expandirá.
Em vez de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, ele vai inchar até ficar com uns 140 milhões de quilômetros. O nosso Sol se tornará uma gigante vermelha. Imagine um amanhecer no ano 5 bilhões depois de Cristo. Não será apenas aquela pequena bola amarela trazendo aquele calorzinho. Você veria uma bola vermelha gigantesca, inchada, aparecendo lentamente no horizonte. E quando o Sol estivesse a pino, ele jogaria todo o seu calor sobre a Terra. Seria como enfiar a cabeça num forno industrial. A temperatura aqui na Terra chegará a milhares de graus. Os oceanos vão ferver, as montanhas vão derreter e será o nosso último dia de vida aqui no planeta Terra. Então, a estrela inchada engolirá a Terra. Mas a gigante vermelha está se autodestruindo. Seu núcleo se torna perigosamente instável. Sem hidrogênio para queimar, a estrela começa a queimar hélio e transformá-lo em carbono. A estrela agora está se destruindo de dentro para fora, emitindo ondas violentas de energia de seu núcleo para a sua superfície. Essas ondas energéticas explodem as camadas externas da estrela. Lentamente, ela se desintegra. A estrela está morta. Tudo que resta é um núcleo extremamente quente e denso. A gigante vermelha se transformou numa anã branca. Quando a estrela atinge o estágio anã branca, o processo de fusão parou. O motor finalmente foi desligado. O nosso Sol terminará sua vida como uma anã branca, não maior do que a Terra, mas 1 milhão de vezes mais densa. Uma anã branca é um objeto muito interessante. Ela é incrivelmente densa. Se você pegasse um pedaço de uma anã branca do tamanho de um torrão de açúcar e colocasse na superfície da Terra, ele seria tão denso que atravessaria o chão. No centro de uma anã branca, segundo alguns astrônomos, há um cristal gigante de carbono puro. Um diamante cósmico com milhares de quilômetros de comprimento. A ideia de que o Sol vai se transformar numa espécie de massa disforme e cinzenta é meio triste. Mas, na verdade, ele será um diamante de trilhões e trilhões de quilates. Pense nisso, um diamante no céu. Mas as estrelas podem criar algo muito mais precioso do que um diamante gigantesco. Quando estrelas muito maiores do que o nosso Sol morrem, sua morte é muito mais violenta. Mas ao morrer, elas criam a matéria-prima da vida. Estrelas gigantes vivem intensamente, brilham muito e morrem violentamente. Porém, de sua destruição surge a vida. A morte de estrelas enormes cria a matéria-prima do universo, a própria semente da vida. A menos de 600 anos-luz da Terra, a estrela-monstro Betelgeuse está próxima da morte. Bem, pelo menos em anos espaciais. Ela é mais jovem do que o nosso Sol. Tem milhões e não bilhões de anos. Mas a fusão em seu núcleo é muito mais intensa.
Betelgeuse é uma estrela completamente diferente do Sol. Ela é uma supergigante vermelha. E a razão disso é que Betelgeuse é mais maciça. Ela tem 20 vezes a massa do Sol. E isso significa que o que acontece em seu núcleo é bem diferente do que acontece no núcleo do Sol. Estrelas maciças geram pressões e temperaturas maiores do que em qualquer parte do universo. A gravidade em Betelgeuse é tão forte que pode comprimir e fundir átomos cada vez maiores. O núcleo de uma estrela maciça é como uma fábrica que produz elementos cada vez mais pesados. O que também leva à destruição da estrela. Quando ela fabrica o elemento ferro, a estrela está condenada. Na ficção científica, há muitas ideias sobre o que seria uma máquina de matar estrelas. Por incrível que pareça, é uma coisa trivial: o ferro. Para uma estrela, o ferro é o elemento mais perigoso do universo. É veneno. O ferro absorve energia. No momento em que uma estrela maciça cria ferro, ela tem apenas segundos de vida. A estrela tenta descarregar energia naquela bola de ferro, tentando fazer uma fusão, mas não consegue. Então essa bola está roubando energia da estrela, e é essa energia que mantém a própria estrela viva. Então, assim que esse ferro é criado no núcleo, a estrela decreta sua própria pena de morte. A batalha entre a gravidade, que tenta esmagar a estrela, e a fusão, que tenta explodi-la, chegou ao fim. Com o ferro, a fusão chega a um beco sem saída. A gravidade sempre vence. O núcleo de ferro desmorona. As camadas externas da estrela caem sobre si mesmas e uma explosão enorme é gerada. É o evento mais violento do universo, uma supernova. Em alguns segundos, as supernovas criam mais energia do que o nosso Sol criará em toda a sua existência. Segundos depois de começar a produzir ferro, as estrelas explodem numa supernova. Então, pense nisso quando estiver segurando a sua panela de ferro. O ferro mata uma estrela em poucos segundos. É bem perigoso. Nebulosa do Caranguejo, uma nuvem de poeira estelar em expansão, com trilhões de quilômetros de extensão. 1000 anos atrás, astrônomos chineses registraram uma luz brilhante no céu, uma supernova. Essa imagem mostra o que restou dela. A explosão foi tão violenta que até hoje a poeira estelar se espalha a mais de 1.400 quilômetros por segundo. Telescópios ao redor do mundo varrem os céus em busca de supernovas. Em 1987, uma luz brilhante apareceu numa galáxia vizinha, a 170 mil anos-luz de distância. Estas fotos registram os eventos que se seguiram após a morte de uma estrela maciça, quando uma bola de fogo com trilhões de quilômetros de diâmetro foi lançada no espaço. Mas não há registro do exato momento da morte, quando a estrela aniquila a si própria. A única maneira de sabermos o que acontece dentro de uma estrela maciça quando ela explode é criando a nossa própria supernova. O mais incrível quando essas estrelas explodem é que elas quase viram do avesso. Aqui, neste laboratório em Rochester, Nova York, cientistas estão criando uma supernova com um laser gigante. Os telescópios não conseguem enxergar dentro de uma estrela agonizante. Com este laser, nós podemos detectar os processos que ocorrem quando a estrela explode.
Trabalhar com essas ferramentas é a coisa mais apaixonante que eu consigo imaginar. Esta enorme máquina amplifica 1 trilhão de vezes a força de um único feixe de laser. Isso é força suficiente para suprir 30 cidades do tamanho do Rio de Janeiro. E toda essa energia será direcionada para uma área do tamanho de uma cabeça de alfinete. Imagine que este minúsculo alvo seja o núcleo de uma estrela. O laser simula a explosão mais violenta do universo. Esta não vai ser uma área segura quando o laser for acionado. Se alguém fosse atingido por todos esses feixes de laser, eles o atravessariam, abrindo um buraco. Vamos fechar o acesso à área restrita. Portas trancadas. Preparação final completa. 5, 4, 3, 2, 1. O alvo é vaporizado pelo laser. A explosão durou apenas 1/100º de milésimo de segundo, mas uma câmera de alta velocidade captou a onda de choque se expandindo. Parte do material interno sai e troca de lugar com o material externo, e essa virada do avesso é exatamente o que acontece numa explosão estelar. Material do interior do núcleo da estrela surfa a onda de choque e sai para o espaço. No calor extremo e no turbilhão da explosão, elementos mais pesados são forjados. Entre eles, ouro, prata e platina. E como há tão pouco tempo para eles se formarem, eles são os mais raros e valiosos em todo o universo. A prata, o ouro, esses metais são criados pela explosão da estrela, pela energia imensa que é liberada. E é assim que eles chegam a nós. Mas mesmo depois da explosão mais violenta do universo, algo é deixado para trás. Nós cientistas acreditávamos que após uma explosão de supernova, a estrela literalmente se desfazia em pequenos fragmentos e que não restava nada. Bem, nós estávamos enganados. Há um cadáver de uma explosão de supernova. Uma das matérias mais exóticas conhecidas pela ciência, chamada de estrela de nêutrons. Matéria nuclear sólida, o estado de matéria mais fantástico do universo. O núcleo superdenso agora é uma estrela de nêutrons. Ela tem 32 quilômetros de diâmetro e é incrivelmente pesada. A estrela agonizante não deixa só o cadáver de uma estrela de nêutrons. Ela joga os novos elementos no espaço sideral. Essas nuvens contêm a matéria-prima do universo. Tudo o que conhecemos e amamos é criado a partir dessa poeira estelar. Apenas uma supernova tem energia suficiente para fundir esses elementos que são tão essenciais à vida. Sem supernovas, não há vida. Não haveria você e nem eu. Quando estrelas maciças morrem, elas enchem o universo com poeira estelar. Repleta de elementos como hidrogênio, carbono, oxigênio, silício e ferro. A matéria-prima para a criação de novas estrelas, sistemas solares, planetas e, claro, nós. Tudo o que vemos ao nosso redor veio de uma explosão no núcleo de uma estrela. Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar, porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita. Você é literalmente um filho das estrelas. Estrelas mortas há muito tempo
forneceram a poeira estelar que criou o nosso sistema solar, os planetas e tudo o que há neles. Você é feito de carbono, de oxigênio, há ferro em seu sangue. Tudo isso foi gerado dentro do núcleo de uma estrela. Não há outra maneira. Então, quando você pensar em coisas estelares, olhe em volta. Tudo que compõe você, tudo que compõe o mundo à sua volta veio do centro de uma estrela que explodiu muito tempo atrás. Até os átomos do nosso Sol são reciclados. Eles são de terceira ou quarta geração. Restos que foram jogados no espaço por uma estrela agonizante, muito tempo atrás. O nosso Sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então, por que os poetas, os compositores, não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar. Nós vivemos numa era de estrelas, mas ela chegará ao fim. Há uma quantidade limitada de hidrogênio no universo. Daqui a trilhões de anos, ele será esgotado. E quando não restar mais hidrogênio, não haverá mais novas estrelas. Nós vivemos num período muito breve na história do universo, quando ainda temos estrelas iluminando o céu. Estrelas criando a vida como a conhecemos, mas isso não é para sempre. Cedo ou tarde, as estrelas começarão a se apagar. Primeiro, as estrelas maciças serão extintas. Depois, estrelas de tamanho médio, como o nosso Sol, deixando apenas as menores. Trilhões de anos depois, estas também se apagarão. Lentamente e inexoravelmente, o universo ficará mais frio e mais escuro até que a última estrela seja extinta. E então o universo se tornará escuro novamente. A Era das Estrelas terá chegado ao fim. O futuro do universo não parece muito bom, mas você pode tirar uma coisa positiva disso. Esta é a melhor época para se estar vivo. É a época em que a vida floresce, em que estrelas são formadas. Estamos na era de ouro do universo agora. Nós vivemos numa época propícia para a vida no universo, que dura alguns bilhões de anos. E isso me faz, ao menos, ficar grato pela forma como as coisas são hoje, porque elas nem sempre foram assim e não serão sempre assim. Nós vivemos num estágio em que as estrelas brilham e iluminam o céu noturno, em que as estrelas criam a vida que nós conhecemos. Nós vivemos no melhor de todos os estágios do universo. Por enquanto, as estrelas continuarão a dar forma ao nosso universo, gerando a matéria-prima de novos mundos, criando novas estrelas e preenchendo a escuridão com luz. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.